Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui também com informações, com notícia aí, que foi trazida inclusive por grandes jornais do Brasil, sendo desmentida pelo Marcos Braz. A gente trazendo tudo para vocês. Desde ontem à noite, muita coisa aconteceu. Teve perfil aí, né, que todo mundo disse que é fake, né? É verificado, tem mais de 50 mil seguidores. Eu fui um dos que caiu na conversa do perfil, né? Mas tá todo mundo no Twitter dizendo que é fake. Então, se estão dizendo que é fake, é porque é fake, né? Beleza. É porque o outro uruguaio, né? O De La Cruz tem um perfil que, pelo visto, tá fechado. Não sei, eu sei que esse aí é verificado, tem 50 mil seguidores, mas enganou todo mundo. E a galera, pegou a mensagem do De La Cruz, fez vídeo, fez matéria, grandes sites aí de notícias trazendo como realmente o De La Cruz falando. Eu fiz uma postagem apenas, eu retuitei falando que assim seja, né? Não citei momento algum que era do De La Cruz. Mas eu sou sincero, eu caí. Eu caí também, né? Então a gente chega aqui, lembrando que no comentário fixado aí tem o link, né, do nosso cartão de visita para você estar acessando aí todos os nossos links. Tem o sorteio que rola amanhã, agora sim, amanhã, dia 15, né, no nosso perfil lá no Instagram, no perfil nosso alternativo, tá? Então é importante você seguir o Paparazzo R Negro, tá? É o nosso perfil alternativo no Instagram. É uma conta de backup que a gente chama, né? Caso aconteça alguma coisa, a gente tem essa. E lá tá rolando então o sorteio de um manto autografado por todos os jogadores do Flamengo. Bem, a notícia que eu vou começar aqui falando, antes da gente contar essa história do De La Cruz, é a da questão da troca, né, dos jogadores, que ontem o Cereto publicou, o UOL publicou, o jornal O Globo assumiu aí a autoria da informação, né? O jornal O Globo, sem Gabigol na pauta, Flamengo e Corinthians iniciam conversas sobre troca de jogadores. E aí o jornal O Globo, inclusive a matéria do jornalista do Diogo Dantas, né, fala que no meio desse diálogo o nome de Gabigol ainda não entrou na pauta de maneira correta, maneira concreta. Outros atletas foram apontados como negociáveis de parte a parte para tentar chegar a um acordo. Entre eles, a possível liberação do meio-campo Fausto Vera para o Flamengo em troca de outros jogadores com quem Tite não conta, né? Mateuzinho e Thiago Maia estariam entre eles. Essa notícia foi a que saiu ontem, tá? E aí, o Diogo Dantas escreveu o seguinte: o troca-troca, olha aí, o troca-troca desses jogadores foi noticiado inicialmente por jornalistas que acompanham o Corinthians e a chance da troca foi confirmada pela reportagem do jornal O Globo com fontes do clube. O Flamengo também tem chance de trazer o zagueiro Bruno Mendes em fim de contrato com o Corinthians, que não propôs uma renovação, pois o atleta se fechou para negociar a permanência. Então, o jornal O Globo dizendo que confirmou essa possível troca, né, dos dois jogadores do Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maia, pelo Fausto Vera. E aí, esses grandes portais todos publicaram. Há uma diferença, tá, gente? Por exemplo, os canais que eu acompanho, que eu vi aqui do YouTube, que falam de Flamengo, a sua maioria deu crédito pro Cereto, pro UOL, como foi o nosso caso aqui. A gente deu a notícia e eu falei, olha, não tive uma resposta ainda. Inclusive, eu não estou falando com alguns dirigentes, então às vezes é mais difícil você ter uma resposta, né? Eu não tive essa resposta. E aí, dei o crédito ao Cereto, né, e ao UOL. O jornal O Globo trouxe a mesma informação também, só que pegou para ele. Falou, não, a gente confirmou aqui com fontes ligadas ao clube. Beleza. Até aí, né, tava tudo certo. Teve gente até algumas horas atrás publicando, né, isso na virada da meia-noite. Ainda tinha gente publicando sem saber do desmentido.
né? E aí é o seguinte, ó, o Vene Casagrande, ele falou com o Braz e ele disse o seguinte, o Braz virou para ele e falou, não há nada disso, tá? Aí ontem, já mais tarde, a gente também entrou em contato com o staff de um dos atletas do Flamengo envolvido, né? Após o Marcos Braz falar não há nada disso para o Vene, a gente entrou em contato com o staff dos atletas que garantiu que não tem nada também, que isso é tudo história, né? Que não procede. Então, tanto o Vene, que conversou com o Braz, quanto a gente que conversou também e conseguiu essa resposta já muito tarde ontem, né, do staff do atleta, a gente traz para vocês aqui, né, um dos atletas envolvidos falou que não tem nada disso, né? Que é claro que não tem nada, que não existe essa possibilidade dessa troca, tá? Então a gente traz aí o que passaram pra gente. Tem a fonte do Vene, que é o Marcos Braz, ele também conversou com fontes ligadas a algum dos atletas aí, né? E a gente também falou. Então, tem todas essas informações aí juntas, né? Tanto eu quanto o outro jornalista, para a gente ter a certeza de que realmente, e até pela forma que falam, né? Que ficam até incomodados quando a gente pergunta sobre isso, é porque não tem realmente nada, né? E independente aí do jornal o Globo ter publicado, né? A gente tem que trazer aqui a verdade. Ah, mas paparazzi, será que vocês estão bem informados e o Globo está errado? O que eu posso fazer? Estou falando. Eu tive informação. O Vene também teve informação. A informação que passaram pra gente é diferente da do Globo. Não estou aqui para desmentir eles. De repente, quem passou para eles também passou essa informação aí e que tem alguma coisa. Vamos ver, o futuro dirá, né? O que nos passaram é isso, tá? Com relação aí também, cara, tem outras situações importantes aí pra gente passar para vocês. Cara, vai dar o que falar. Vai dar o que falar. O Claudinho tá confirmado aí. O Júnior, filho do Zico, confirmou o Claudinho no Jogo das Estrelas. O filho do Zico é o organizador do jogo, né? O Júnior Coimbra anunciou que o meia Claudinho do Zenit será um dos participantes da 19ª edição do jogo festivo solidário, né? Então, a chance aí, né, do Zico e companhia convencerem o Claudinho a jogar pelo Mengão. Cara, ele até estava decidido a jogar no Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu chegar num acordo aí com a diretoria do Zenit. Essa é a realidade. Cara, e a situação aí do De La Cruz, né? Tá muito perto de fechar com o Flamengo pagar o valor da multa. E aí um perfil do De La Cruz, que tá todo mundo dizendo que é fake, né? Postou o seguinte, né? Indo aonde quero ir, né? Indo para onde eu quero ir. Ele postou lá em espanhol, no Twitter. Não o De La Cruz, mas esse perfil fake, verificado, é loucura. Todo mundo caiu, inclusive eu. E aí os sites que cobrem Flamengo caíram, publicaram. Todo mundo publicou. O meu amigo Rafael Cota, também do Barbaridade TV, também postou, né? E o mais engraçado é que ele... O mais engraçado é que ele caiu, ó. Mais uma negociação, pelo visto. De La Cruz, provavelmente não, vai poder bater o martelo, fechou com o Flamengo e ele acabou de postar aqui no Twitter, indo aonde quero ir. Já até vem ser feliz, te esperamos. Meus amigos, a competitividade está acabando. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que o De La Cruz vai trazer para o Flamengo? Vocês acham que ele vai bem? Vocês acham que não vai bem? Duvido. Claro. De La Cruz, seja bem-vindo ao Flamengo, muchacho. Não canta musiquinha não, hein? Meu irmão, vão bagunçar muito. Você e o Arrasca vão bagunçar muito. E se ficar o Varela também, são 3 uruguaios. Só não canta musiquinha, meu. Por favor. Vai ser... se nós organizarmos, corremos... Ele cantou, rapaz. E se você gostou... Ele cantou musiquinha. Rapaz, geral caiu no fake. O meu amigo Barbaridade TV lá, o Rafael Cota,
Inclusive convido você a se inscrever lá, tem entrevista minha lá no Barbaridade TV, né? Tem podcast, eu participei lá também, falei sobre teorias de conspiração também, muita coisa, a gente gosta de falar sobre isso, né? Falamos sobre muitas coisas interessantes, mas cara, essa daí do De La Cruz, ele enganou geral esse perfil aí, cara. Perfil fake do De La Cruz, cara. Como é que pode, né? A gente tá aí, cara. Não tem jeito. 500 anos aí já de aprendizado e cai nessa, né, paparazzo? Vocês, a galera toda aí. Fazer o quê, né? E segundo aí o jornalista Alexander Vieira, o volante Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, entrou na mira de outros clubes brasileiros aí, tá? Ele que já defendeu o Mengão, atualmente está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, recebeu sondagens aí do Vasco da Gama e do Internacional, tá? Cara, se não me engano, o Vasco já tinha tentado a contratação do Cuéllar antes, né? E ele é avaliado em cerca de 5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais. Cara, é um baita jogador, né? É um baita jogador. Eu sempre falei que gostaria de ver ele retornando ao Flamengo, não deveria ter saído. Saiu na época do Jesus, né? Um dos poucos erros do Jesus aí, ter liberado, ter vendido o Gustavo Cuéllar. Também tivemos aí, ó, olha só, passar para vocês aqui, cara, essa informação interessante com relação ao Everton Ribeiro, tá? O Flamengo enviou uma proposta pela renovação do meia Everton Ribeiro e aguarda a resposta do staff do atleta. Como já informado anteriormente, o Departamento de Futebol Rubro-Negro já determinou internamente que só pretende ampliar o vínculo do Camisa 7 por mais uma temporada. O jogador, porém, gostaria de atuar em mais 2 ou 3 pelo Flamengo, né? Ele quer, na verdade, 2 ou 3 temporadas para ser um contrato final, vamos dizer assim, né? O Flamengo não pretende ceder nessa questão dessa cláusula, né? A proposta foi enviada para a equipe do jogador e agora o Flamengo aguarda a resposta aí para oficializar a possível renovação. O Flamengo quer, como eu falei, por 1 ano, né? Eu já tinha falado isso para vocês, que o Flamengo queria por 1 ano o Everton Ribeiro. E uma outra situação para a gente falar aqui que a Raíssa Simplício trouxe na Goal é com relação ao impasse, né? Justamente por causa dessas renovações, o impasse no departamento de futebol e também no departamento financeiro, né? Essa divergência entre os dois departamentos e motivo de desgaste aí com os staffs de jogadores, a questão de renovação. As situações que ficaram mais evidentes foram as de Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. O Júnior Pedroso chegando a falar que confia na palavra, o Gabigol também falou isso, né? O Bruno Henrique, que o contrato ficou lá, engavetado, assinado pelo jogador, né? Então, a situação do Everton Ribeiro, que também eles não estão gostando, né? Então, as situações aí acabaram gerando um pequeno desgaste entre, não só entre a diretoria e o staff dos jogadores, como também, né, internamente, departamento financeiro, departamento de futebol. Aí, para vocês terem uma noção, com o Gabi, o departamento financeiro defende que a renovação seja debatida ao longo do ano que vem. É interessante, né? Quem está falando isso é o Toches, né? Ele é que representa o financeiro. O departamento de futebol, porém, discorda. Além de já ter apalavrado a renovação de 4 anos e um aumento salarial de 20%, há preocupação de deixar a renovação para ser tratada perto do fim do contrato do camisa 10 da Gávea. Tá? Então, eles têm essa preocupação e não querem dar mole. Com relação ao Bruno Henrique, a situação agora está bem resolvida, mas o desgaste se deu, pois a diretoria decidiu renovar com o atleta e o setor financeiro ainda não havia concordado com o tempo de contrato. Tá? O retorno do BH em alto rendimento e as investidas do Palmeiras fizeram o presidente Rodolfo Landim bancar a decisão e assinar a renovação do atleta. Depois que o jogador assinou os papéis, a diretoria engavetou os documentos já assinados, o que gerou um desconforto ainda maior. A situação, porém, já está resolvida. Então, a matéria da Goal, da Raíza, falando sobre essas questões aí que não são nada agradáveis envolvendo o departamento de futebol financeiro do Flamengo, mas que a gente espera aí que possam aí, né, tá
cara, conseguindo o melhor pro Flamengo. O melhor pro Flamengo. Não adianta ser bonzinho porque teve história e tudo mais, não. Tem que ser o melhor pro Flamengo. O Flamengo tá acima de tudo sempre. Tem que ser o que for melhor para o Flamengo. Tá certo? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrar que no Tropa Podcast, vai lá, cara. Confere a entrevista com o garotinho José Carlos Araújo. Tem os cortes também sendo publicados hoje. É muito importante você ir lá dar audiência, se inscrever no nosso canal Tropa Podcast. Obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Mas vai lá agora, vai lá no Tropa Podcast. Você não vai se arrepender. Tamo junto.